oficial a nível imperial. Os cristãos não tinham o direito de se encontrarem para realizarem o culto e eram ameaçados de morte caso o fizessem. Os líderes eram o alvo. A estratégia era eliminá-los para que os seguidores caíssem. Vários deles foram executados. Outros foram encarcerados e torturados, a exemplo de Dionísio e Orígenes de Alexandria. Houve um número incontável de cristãos martirizados durante essas duas perseguições. Haviam poucos lugares onde a perseguição não estava na moda. A África e Alexandria, em especial, poderiam ser chamadas de Escola dos Mártires. Os cristãos tinham que se apresentar ao imperador para comunicar-lhe a religião. Quem renunciava e sacrificava aos deuses recebia então um certificado. Quem não renunciava era considerado criminoso e conduzido às prisões e sujeito às mais horrorosas torturas. Neste período, muitos cristãos tiveram que fugir de casa e procurar refúgio em outros países, em lugares ermos, em praias, em grutas, nas montanhas ou em cavernas, padecendo grande necessidade depois de deixarem famílias, pais, mães, cônjuges, filhos e amigos, além do conforto, honra, prosperidade, paz e bens materiais que até então possuíam. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. No final do 3º século da era cristã, o Império Romano era governado por uma tetrarquia: Diocleciano, Galério, Maximiano e Constâncio Cloro. Os 4 eram considerados imperadores, mas Diocleciano era o maior. Galério, estimulado por sua mãe, uma fanática pagã, incitou o imperador para que se iniciasse uma perseguição contra os cristãos. Diocleciano, instigado por Galério, moveu então uma feroz perseguição contra os cristãos. Foram publicados editos que decretavam que cristãos com cargos públicos deveriam ser caçados. Toda acusação contra os cristãos deveriam ser recebidas. Eles deveriam ser torturados até a morte, caso não sacrificassem em honra do imperador. Suas escrituras deveriam ser confiscadas e queimadas. Suas igrejas deveriam ser destruídas. Seus direitos civis de cristãos deveriam ser negados. Líderes de igrejas deveriam ser presos e levados ao sacrifício para os deuses. Muitas casas foram incendiadas e famílias cristãs inteiras pereceram nas chamas. Toda a população do império foi obrigada a oferecer sacrifício aos deuses, incluindo a imagem do próprio imperador, sob pena de morte e trabalhos forçados nas minas, quem não o fizesse. A perseguição se fez geral em todas as províncias romanas, mas principalmente no leste. Durou 10 anos e é impossível determinar o número de mártires nem enumerar as várias formas de torturas e mutilações sofridas por eles. Fogo, chicotes, espadas, adagas, cruzes, veneno e fome se empregaram nos diversos lugares para dar morte aos cristãos. E se esgotou a imaginação no esforço de inventar torturas contra pessoas que não tinham cometido crime algum, senão o de amar ao próximo como Cristo os amou. Cansado de tudo, pouco antes de morrer, fraco e doente, o próprio Galério, instigado, emitiu o Edito de Tolerância. Os cristãos poderiam existir novamente e poderiam fixar suas casas de reunião, e toda a comunidade poderia sobreviver em qualquer lugar sem prejuízo algum.
Constantino foi proclamado imperador romano no ano 306 e não tinha nenhum sentimento para com os cristãos. Sempre adorou o deus sol romano Apolo, mas suas ideias sobre o cristianismo iriam mudar. Em uma de suas batalhas, ocorreu que, chegando próximo ao local de conflito, percebeu que tinha feito um erro de cálculo e estava em desvantagem na batalha. Então, o exército sentiu-se sem esperanças e perto da derrota, quando, de repente, Constantino se surpreendeu por uma luz no céu. Ele disse que a luz tinha a forma das letras X e P, que em grego são as primeiras letras da palavra Cristo. Abaixo do símbolo reluzente estava escrito: sob este sinal vencerás. Constantino interpretou este sinal como vindo de Jesus Cristo. No dia seguinte, Constantino mandou que pintassem um sinal semelhante à cruz nos escudos dos soldados e conseguiu uma vitória esmagadora sobre o inimigo. A partir de então, Constantino professou sua devoção à fé. Para ele, Jesus Cristo era o Deus das batalhas sangrentas e varão de guerra, ao invés de ser um Deus misericordioso, perdoador e príncipe da paz. No entanto, mesmo depois de convertido, Constantino não abandonou sua adoração ao Deus Sol e o manteve como símbolo principal em suas moedas. Além de matar seu filho Crispo pela simples acusação da madrasta, e mandou também sufocar no banho sua mulher Fausta. Em 313, foi proferido o Edito de Milão, concedendo a liberdade religiosa a todos os povos. Antigamente, Satanás lutava contra a igreja, mas não teve grande êxito. Então, resolveu mudar de estratégia e, ao invés de lutar contra, aliou-se a ela, dando-lhe a religião oficializada do império através do seu vaso, o imperador Constantino. Logo, toda a corte se converteu à nova religião, e aqueles que eram contra os cristãos passaram a serem a favor. O Papa, e não Jesus, passou a ser o Supremo e considerado o infalível. Toda obediência era devida à Igreja Católica Romana. Com a entrada de Constantino, a igreja primitiva perdeu a sua identidade. Antes de Constantino, a igreja crescia e Satanás era derrotado. Depois de Constantino, deu-se ao contrário. A igreja passou a ter glória, riqueza e poder. Satanás passou então a ser o vencedor. Satanás havia mudado a sua estratégia. Não mais investiu contra a vida dos cristãos, mas investiu na fama, na prosperidade, no luxo e nas honras sociais. A igreja passou a ter poder político e controle social.